nós possamos começar essa entrevista, né, com o doutor Clélio, advogado, que mais uma vez vem ao nosso programa. Doutor Clélio, boa tarde, seja bem-vindo, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso Balança Codó. Boa tarde, Jeruan. Vamos lá. Boa tarde, Jeruan, boa tarde aos nossos ouvintes, né, quem nos assiste pela TV Cidade de Codó, nas suas residências. É com uma grande satisfação, com uma grande honra que eu compareço aqui novamente, agradecendo o convite, para estar aqui falando sobre assuntos de interesse da população de Codó. Quando você fala assunto de interesse da população, doutor, nós vivemos um momento, especialmente aqui na cidade de Codó, de embates políticos, de discussões, de comentários em relação à candidatura do ex-prefeito da cidade de Codó, Biné Figueiredo, que o grupo que administra o município há 10 anos insiste em seus veículos de comunicação de que não adiantará de nada votar, por exemplo, no ex-prefeito Biné no próximo domingo. Quais as informações, mais uma vez, para a gente atualizar aqui para os nossos telespectadores? Olha, Jeruan, é sempre importante o eleitor, se aproximando agora, o dia da eleição, que o eleitor faça uma reflexão, né, sobre os candidatos que está apoiando e como é que está sendo a abordagem e as estratégias que cada um estão usando para conquistar votos ou tentar derrubar a candidatura do seu concorrente. Como você falou, se por acaso existe alguém que corre o risco de jogar o seu voto fora, pela lógica seria os eleitores do candidato Zito Rolim. Porque todo mundo sabe que ele está numa coligação pesadíssima, coligação com muitos candidatos com potencial de voto muito maior do que eles, do que ele, o Zito Rolim. E os analistas políticos da capital e as pesquisas que têm sido feitas, todas elas apresentam que a provável eleição do candidato Zito Rolim é comparável a um milagre, porque tem uma série de 30 candidatos com potencial de voto maior do que ele na coligação da qual ele faz parte. Eles devem eleger no máximo 22, segundo o que falam esses especialistas também da capital. Exatamente, 22 é praticamente mais da metade das vagas da Assembleia Legislativa. Mas, em compensação, ele tem mais de 30 concorrentes com potencial de voto maior que ele. Então, se for falar em jogar voto fora, seria jogar voto fora ele votar num candidato que não se elege nas urnas, quanto mais na justiça. Então, o que se tem que ver é assim, o eleitor tem que analisar quem é o melhor candidato, quem é o candidato mais vinculado com os efeitos, com os anseios da população, e fazer com isso seu voto. Deixar de lado essa questão jurídica, que a questão jurídica fica para os tribunais. Uma série de outros candidatos aí que estão concorrendo com discussões sobre suas candidaturas. Um exemplo claro disso é o governador Flávio Dino, que é candidato à reeleição. A candidatura dele está sendo impugnada, está sendo houve recurso, ele recorreu. Está concorrendo, né? Concorrendo com recurso. Mas o recurso já está no TSE. Entendeu? Então, existem uma série de variáveis que é uma questão jurídica, fica para os tribunais discutirem. O que o eleitor tem que pensar, tem que pesquisar. Doutor, nós estamos colocando aí, a produção do nosso programa acessou aí no Google o site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, informações de ontem, dia 3, ou seja, está lá registrado no Tribunal Superior Eleitoral a candidatura do ex-prefeito da cidade, Biné Figueiredo. Exatamente, Jeruan. Isso aí acontece porque o sistema do registro das candidaturas já foi fechado há bastante tempo. Certo. E não tem a menor dúvida, qualquer eleitor do estado do Maranhão que se dirija às urnas eletrônicas, vai se dirigir aos locais de votação no próximo domingo, os eleitores que tentarem votar, digitar o número dele, o número vai aparecer. Aparece o número, aparece a foto, o nome está na urna, o candidato vai concorrer. Ele está apto a concorrer às eleições. Então, isso aí já foi uma questão que a Justiça já pacificou, que a Justiça decidiu, não tem como voltar atrás. Ele está concorrendo à eleição e ele vai para o pleito no dia 7 de outubro. Só lembrando os amigos que acompanham o Balanço Codó, você que tem internet, é só você botar lá eleições 2018 no Google, vai aparecer o site do TSE, você vai poder confirmar as informações que o doutor Clélio está falando aqui no nosso programa. Inclusive a gente mostrou aí que tem vários candidatos registrados, que são informações que estão no TSE, de candidatos que estão aí disputando a eleição, no caso aqui específico do Maranhão. Exatamente.
os candidatos que eventualmente poderiam não concorrer às eleições, eles foram, digamos assim, eles foram ágeis e retiraram suas candidaturas. Quem não retirou sua candidatura, quem está disputando, quem vai aparecer na urna, está apto. O TSE já disse que está apto a votar, apto a ser votado, não é? E está concorrendo às eleições. Aí as informações específicas do candidato de Codó, o ex-prefeito Bené Figueiredo, que aparece aí. Então são informações que estão lá. Então, isso aí, os votos que foram computados na urna eletrônica. Só em detalhe ali, eles, apto lá. Apto a concorrer. Dia 3 de outubro de 2018. Então, os candidatos que estão nessa situação estão aptos a concorrer. Vão às eleições, vão para a urna e os votos deles serão computados. Não tem isso de dizer, o voto vai ser jogado fora, o voto vai ser nulo. Não, o voto vai ser computado, vai para a lista. Se for eleito, fica no cargo apto para receber o seu diploma e tudo, e seguir para a posse e tal. Enquanto tiver discussão sobre isso. Mas você veja que tudo isso ainda é muito cedo para se dizer qualquer coisa. Quem decide sobre isso é a justiça. Mas o eleitor também, doutor, ele é soberano também na escolha. Ele tem um direito de escolher o candidato que quer votar. O que eles colocam, e me permita aqui rapidamente, o que eles colocam nos veículos de comunicação deles, eu falo o prefeito da cidade, o seu pai, que são empresários e que têm veículos de comunicação. A forma como eles colocam, eles não dizem lá que ele está apto a participar da eleição. Eles dizem apenas que não adianta votar porque os votos... Primeiro eles diziam, eu vou falar com o ex-prefeito Ricardo Acha sobre esse assunto. Primeiro eles falavam que o Bené não seria candidato. Depois que viram que a candidatura está registrada e que ele está apto a votar e a ser votado, agora dizem que os votos serão nulos. Ou seja, eu acho uma questão de justiça aqui da TV Cidade divulgar isso. Assim como eles tentam tirar a intenção de voto do eleitor, nós temos a obrigação, o dever moral também como comunicação, de dizer que ele está concorrendo, que ele está disputando e que o cidadão, o eleitor, tem direito de escolha, é um direito sagrado. O artigo número 1 da Constituição diz que o poder emana do povo, então o político escolhido tem o direito de representar esse povo, e esse povo tem o direito de ser representado por aqueles que ele escolhe. É uma questão de uma opinião minha, doutor. Você vê, Geruan, essa questão de discussão, se vai votar, se não adianta, todo mundo sabe, todo mundo se lembra, nas eleições de 2012, o que foi que aconteceu? O candidato Zito Rolim foi filmado. Comprando voto. E naquela época entraram-se com vários processos contra ele. Inclusive, um dos que processou o Zito Rolim naquela época foi o prefeito atual, Francisco Najib. A coligação dele entrou com um processo contra o Zito Rolim. E que me permita rapidamente, o pai do prefeito atual da nossa cidade disse na televisão deles que o ex-prefeito Zito é desonesto, que com poucos meses de administração, pessoas que trabalhavam junto com o ex-prefeito Zito estavam de carrões novos. Quem falou foi o pai do prefeito, o atual prefeito da cidade de Codó, não sou eu que estou dizendo. Ele foi que falou. Então, naquela época... Quer dizer, o próprio governo Zito já tinha funcionário desfilando em carro novo. Conversa. Isso não era para acontecer. Quem rompeu mesmo? E o porquê? O senhor disse que é porque o prefeito Zito não seguiu o projeto que vocês tinham. Tudo aquilo que nós queríamos que fosse feito foi totalmente o contrário. Eu não vou ficar num local que a coisa não existe transparência. Eu rompi porque eu não aceito desonestidade. Então, doutor, como o senhor estava falando, quem entrou, inclusive, contra o ex-prefeito Zito na época foi o atual prefeito da cidade, Francisco Najib, né? Exatamente. Então, naquele tempo, naquela época, ele foi julgado aqui em Codó. O juiz eleitoral daqui de Codó julgou o processo dele e concluiu que ele tinha praticado crime eleitoral de compra de voto. Naquela época, ele exerceu o direito dele, que todo mundo tem. Todo mundo que é processado perante a justiça tem direito de recurso, tem direito de recorrer. Ele recorreu, foi ao TRE, a instância superior, e lá o TRE decidiu que não, que ele, o crime eleitoral que ele tinha praticado não era suficiente para corromper as eleições. O TRE reconheceu a prática do crime eleitoral, mas disse que aquilo ali não era suficiente para anular as eleições. Então, ele exerceu o direito de recurso dele, como todo mundo tem direito de recorrer. Essa decisão de indeferimento da candidatura é uma decisão de primeiro grau ainda, que ela é proferida no tribunal porque começa no tribunal o processo. Mas ele tem direito a recurso.
e vai recorrer, até porque ainda nem começou a correr o prazo recursal, o prazo de recurso. E isso aí vai ser futuramente analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Doutor, a título de informação para o cidadão codoense que está acompanhando o programa agora, nós já mostramos aí informações do site do Tribunal Superior Eleitoral que estão garantidos o direito do candidato e, no caso também, como é uma eleição que ele vai disputar, do eleitor, se preferir exercer o seu voto, a sua cidadania, ou seja, está apto a ser votado. Só para a gente concluir aqui sua participação no nosso programa, que já vou receber aqui o ex-prefeito Ricardo Acha. Então, domingo, a partir das 8 horas da manhã, as sessões eleitorais estarão abertas e o eleitor codoense vai poder exercer, como o maranhense, o brasileiro, vai poder exercer a sua cidadania tranquilamente, sem nenhum problema. Sendo a opção do povo, esse candidato, o ex-prefeito Miné, está apto, então, a receber então, essa preferência do eleitor. Sim, até porque o voto não é só uma obrigação, é um direito. O eleitor tem o direito de votar naquele candidato que melhor representa os seus anseios, a sua necessidade, aquele que melhor representa os seus interesses. Está mostrando ali entre os candidatos, lá tem uma setinha ali, a foto do ex-prefeito Miné Figueiredo. Sim, isso aí é a lista dos candidatos que estão concorrendo ao cargo de deputado estadual e aí, aqui no Maranhão. As informações dele. Exatamente. Quem entrar no site do TSE tem lá um campo de divulgação de candidaturas, né, e está lá desde o protocolo do registro da candidatura dele até hoje está lá, nunca saiu. Então vai estar com certeza na urna nas eleições agora próximo domingo. Então, eu quero agradecer sua participação no nosso programa mais uma vez. Em 2016 o senhor veio aqui, a gente debatendo esse mesmo tema. Neste período agora dessa campanha, o senhor já esteve aqui também falando sobre esse assunto. E estamos aí há 3 dias das eleições. O senhor, como advogado, o que o senhor espera do cidadão e também das instituições de justiça, no caso a justiça eleitoral, a questão da segurança também, doutor, que é muito importante. É importante o cidadão ter segurança jurídica para recorrer, caso você veja alguma coisa coisa irregular, errada no dia da eleição, né? Como as pessoas devem agir, procurar. Você, por exemplo, é advogado, vai estar trabalhando no dia da eleição. O senhor também, como advogado, pode ser procurado para fazer a denúncia também, né, doutor? Sim. O maior fiscal das eleições é o eleitor. É verdade. Aquele que é o portador da sua arma, que é o voto. Então, o eleitor pode e deve fiscalizar as eleições. Tem o Ministério Público Eleitoral, que está fiscalizando, a Justiça Eleitoral também, advogados e, acima de tudo, o eleitor. Existe uma ferramenta muito importante que o eleitor tem à sua disposição, não só para o dia das eleições, mas antes e durante o período de propaganda eleitoral, é um aplicativo de celular chamado Pardal. Esse aplicativo está disponível para qualquer telefone que seja smartphone. Então, qualquer pessoa, é gratuito, qualquer pessoa vai lá na Play Store do seu telefone e baixa o programa chamado Pardal. Com ele você pode fazer qualquer denúncia de irregularidades, ilegalidades e de crimes eleitorais até o dia das eleições. Então, o eleitor tem a sua arma, o eleitor é o soberano das eleições, a vontade popular é que tem que ser respeitada nas eleições e o eleitor pode e deve fiscalizar e combater as irregularidades, principalmente a compra de voto. Quem compra voto, compra consciência. O eleitor que vende seu voto não tem depois o direito de reclamar de ser administrado por políticos corruptos. Então, não venda seu voto. E se você tentar ser aliciado pela compra de voto, denuncie. Se você, o eleitor, presenciar compra de voto, denuncie, porque é um crime eleitoral que compra não só o voto, compra a consciência do eleitor e compra, acima de tudo, a honestidade das eleições. Muito obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui falando com aqueles que assistem à TV Cidade de Codó, é uma das maiores audiências aqui, sem dúvida, na cidade de Codó. Eu agradeço o convite e sempre que for convidado, retornarei aqui com o maior prazer e satisfação. Então, muito bem. Doutor Cléber, obrigado mais uma vez pela participação.